Ora bem, meninos, então hoje a nossa lição vai ser gravada e vai ter duas partes. A primeira parte vai falar sobre leitura e decomposição de números, vamos fazer aqui com os números muito simples, só para perceberem bem. E depois, a segunda parte, vamos falar de diagramas. Mas já lá vamos. Agora vamos então começar pela leitura e decomposição de números. Reparem aqui no vosso ecrã. Nós temos o nosso sistema de numeração, como já falámos, baseia-se muito na contagem de 10 em 10 ou de 5 em 5, até porque nos torna os cálculos muito mais fáceis. Então, como eu estava a dizer, se olharem para o ecrã, vocês veem aqui um conjunto de peças de dominó e rapidamente chegamos à conclusão que as peças de dominó que nós aqui vemos, estas peças têm quantas pintas? 10 pintas. Temos 10, esta também tem 10, 5 deste lado, 5 deste, 5 mais 5, 10, 5 mais 5, 10, 5 mais 5, 10 e por aí fora. Então facilmente nós chegamos à conclusão de que número é que se trata. Se nós contarmos em grupos de 10, temos aqui um grupo, dois grupos. Ora, 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50 e aqui temos 5 mais 1, que são 6. Então temos 10, 20, 30, 40, 50 e 6. Então temos o número 56. Se eu quisesse agora aqui representar em algarismos, punha o número 56. 56. É muito fácil. Agora vamos ver como é que se decompõe este número. Nós já vimos que o 6 é o algarismo das unidades e o 5 o algarismo das dezenas. Então, as unidades valem o seu próprio valor. 6, 6 unidades são 6. 6 unidades, uma unidade é uma individualidade. 6 maçãs, por exemplo, seriam 6. Mas aqui 5 dezenas, o que nós aqui temos são 5 dezenas. Cada dezena são 10. Reparem, eu aqui tenho uma dezena, outra dezena, outra dezena, outra dezena e outra dezena. 5 dezenas. Então 5 dezenas são 50. 50 pintinhas. Porque cada dezena vale 10. Então tem 50 mais 6. Isto é que é a decomposição. Decompor o número é partir o número. Neste caso, a maneira mais fácil de partir este número, de compô-lo, era juntar o valor atribuído às dezenas com o valor atribuído às unidades. Ora, 50 mais 6, isto dá 56, que era o número que nós tínhamos. Certo? Pronto, até aqui é muito fácil perceber isto, decompor o número e fazer a contagem ainda mais fácil se for de 10 em 10 ou de 5 em 5. Se eu quiser escrever este número por extenso, eu escrevo como eu o digo. E, portanto, se eu quiser escrever o número por extenso, escrevo 56. Se eu quiser ler este número de outra forma, se eu quiser ler o número por ordens, o que é que são as ordens? As ordens são as unidades, as dezenas, as centenas e por aí fora, que havemos de aprender mais tarde. Então, por ordens é ler casa a casa, é ler valor a valor, consoante a posição do algarismo. Consoante se a posição se trata das unidades, ou das dezenas, ou das centenas. Então, lendo este número por ordens, eu teria 6 unidades. Reparem que eu estou a começar da direita para a esquerda. Mas também podia começar ao contrário. 6 unidades e 5 dezenas. Isto é que é a leitura por ordens. Portanto, a leitura por ordens é a leitura do valor de cada algarismo. 6 unidades, 5 dezenas. Se eu tivesse um número maior, depois viriam as centenas. Seriam 6 unidades, 5 dezenas e qualquer coisa centenas. E, portanto, temos aqui a leitura de um número por ordens, ou por extenso, como aqui. Vamos imaginar que eu tinha aqui outro número, por exemplo, o 243, por exemplo. Se eu quisesse ler este número por extenso, eu escreveria, como eu digo, 243. Mas se eu quisesse escrever por ordens,
eu escrevia 3 unidades. Reparem que o algarismo mais à direita é sempre o das unidades, certo? Então, 3 unidades, vírgula, 4 dezenas, e eu ponho a vírgula para não repetir o i, lembram-se? E agora ponho i, porque é o último, duas, quê? 2 centenas. Então, por ordens, é esta leitura. É o valor relativo de cada algarismo. 3 unidades, 4 dezenas e 2 centenas. Isto é que é a leitura por ordens. E pronto, e chegamos aqui ao fim da primeira parte da nossa aula. Vamos passar para a segunda parte da nossa aula. E na segunda parte da nossa aula, vamos falar de diagrama. De diagramas, já falámos na nossa aula de diagramas, e o diagrama de Carroll consiste mais ou menos numa tabela. Vamos chamar-lhe assim para simplificar a nossa linguagem. Então reparem, eu tenho aqui uma tabela de dupla entrada, ou seja, lê-se na horizontal e também se lê na vertical. Vertical, horizontal. Temos linhas, horizontal, e temos colunas, na vertical. Então agora reparem, vamos assinalar nesta tabela as cores. Reparem que nesta linha, aqui nesta, depois das colunas ao alto, mas aqui por cima nós temos as cores. Temos o amarelo, o vermelho, o verde e o azul. Na coluna, aqui, nós temos os frutos. O limão, a romã, a maçã e a framboesa. E nós queremos saber as cores de cada um. Então vamos ver, o limão seria o quê? Amarelo. Íamos pôr aqui, amarelo. A romã é vermelha. Certo? A maçã é verde. Esta. Há maçãs de várias cores. A framboesa é vermelha. E está. Temos os frutos todos assinalados. Então vamos lá ver. Se repararem, eu agora consigo fazer uma leitura desta tabela de várias formas. Se eu quisesse saber, por exemplo, o limão de que cor é, ia à linha do limão e encontrava a cor amarelo. Mas se eu quiser saber quantos frutos é que são vermelhos, vou à procura do vermelho, deixo a coluna e vou encontrar os frutos. Se eu descer a coluna, encontro o primeiro aqui, romã. Deixo outra vez, encontro outro aqui, a framboesa. Portanto, frutos vermelhos nós temos a romã e a framboesa. Verdes, só temos um, a maçã. É onde as duas linhas se encontram. Reparem que eu tenho o verde, deixo a coluna, e quando encontro a linha da maçã, tenho aqui o ponto, como se fosse uma coordenada, em que eu tenho aqui assinalado a cor da maçã. Azuis, frutos, não temos. Aqui não temos nada. Vamos aqui à coluna do azul e não encontramos cá nada. Portanto, não temos nenhum. Isto é de muito fácil leitura, este diagrama, não é? Mas vamos continuando. Vamos a outro exemplo. Reparem este exemplo aqui. Temos este exemplo que fala de gelados. E já está preenchido. Vamos só tentar responder a estas questões aqui em baixo. Então, reparem. Eu tenho aqui os sabores dos gelados. Aqui, baunilha, morango, chocolate e nata. E depois tenho aqui os meninos que comeram esses gelados. As bolas de gelado. Vocês já comeram gelados, sabem que podemos misturar bolas de gelados de sabores diferentes. De sabores diferentes de gelado, aliás. Então vamos lá ver. Diz assim, a Joana, diz aqui, a Joana comeu gelado de e de. Então como é que nós vamos ler aqui a tabela? Vamos à procura do nome da Joana, que é de quem se fala, Joana, e vamos nesta linha, na horizontal, encontrar os sabores de gelado que ela comeu. E ela comeu este aqui, baunilha, e comeu este aqui, chocolate. Então nós aqui, nesta linha, escreveríamos baunilha, certo? E chocolate.
E esta é uma leitura possível. E nós, através da tabela, conseguimos ter a informação toda. Depois temos aqui outra linha que diz: a Constança não comeu gelado, nem de, nem de. Então dá a ideia que ela não comeu dois tipos de gelado. Então vamos lá ver. Vamos à linha da Constança. Está aqui. E a Constança não comeu gelado de. Se não comeu, não está cá cruz nenhuma, certo? Então não comeu de baunilha, mas comeu de morango. Não comeu de chocolate, mas comeu de nata. Então do que é que ela não comeu? Diz não comeu, se não comeu, é onde não está. Então não comeu de baunilha e de chocolate. Seria exatamente a mesma coisa que na linha de cima, só que com outro sentido. Era que a Constança, perdão, não comeu gelado de baunilha nem de chocolate. Isto queria dizer que ela tinha o gosto exatamente ao contrário, talvez, pensamos nós, da Joana. Porque a Joana tinha comido baunilha e chocolate, ela não comeu baunilha e chocolate, escolheu outra coisa. Escolheu morango e nata. Agora a última questão. Quem comeu gelado de morango foi? Então o que é que nós fazíamos? Aqui já é diferente. Nós não sabemos quem foi, portanto não podemos ir à procura dos nomes. Mas vamos à procura daquilo que sabemos, que é quem comeu gelado de morango. Vamos ao morango, descemos a coluna e encontramos quem comeu. Foi quem? O Manuel e a Constança, certo? Então quem comeu gelado de morango foi o Manuel e a Constança. E temos aqui a leitura do nosso diagrama. Certo? Pronto. Até aqui estão a perceber porque isto não tem dificuldade absolutamente nenhuma. Para terminar, vamos a um último exemplo. Temos aqui um diagrama que, se repararem, temos nas colunas, temos usam calças, não usam calças. Nas linhas temos rapazes e raparigas. Este diagrama fala-nos de um grupo de rapazes e raparigas que eram alunos de uma turma. Estes alunos desta turma, que estão aqui todos marcados, uns usavam calças, outros não usavam calças, naquele dia, por exemplo. Então vamos lá ver. Primeira questão. Quantos alunos é que esta turma tinha? Esta turma tinha rapazes e raparigas, já estamos a ver. Rapazes e raparigas. Uns usavam calças, outros não usavam calças. Mas todos eram alunos. Porque quem não usa calças também é aluno. E os que usam calças também são alunos. Então, os alunos desta turma seriam todos estes. Os que usam calças, os que não usam calças, os que são rapazes e os que são raparigas. Então o que é que nós tínhamos de fazer? Juntar todos. Ora, juntávamos 8 rapazes com 6 raparigas que não usam calças. Ora, 8 e 6, 14, certo? E depois tínhamos aqui 5 e 3, 8. Então tínhamos aqui 14 deste lado, mais 8 dali. E tínhamos 22. 22 alunos. E, portanto, a turma toda tinha 22 alunos. Quantos alunos é que usavam calças? Eram estes, rapazes e raparigas. 14. Quantos não usavam? 8. 5 e 3, 8. Mas todos pertencem à mesma turma, certo? Agora, se eu dissesse assim, então, e quantos rapazes não usam calças? Vamos lá ver. Os rapazes que não usam calças são 3. Estão cá. Os rapazes que usam são 8. As raparigas que usam são 6. As que não usam são 5. Há mais raparigas, mais uma rapariga que usa calças do que as raparigas que não usam. Nos rapazes, há mais rapazes a usar calças do que rapazes que não usam. Podem usar calções. Neste dia, por exemplo, vinham de calções com certeza. Certo? Pronto. Então temos aqui outro exemplo de leitura de um diagrama. Eu acho que perceberam, e já estamos prontos para fazer os exercícios que vão ser pedidos para hoje, no final da aula. Então,
Até breve. Agora vamos resolver os exercícios que o professor vai colocar para que possam trabalhar ao longo do dia.